Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, fascinante e que tá dando o que falar, né? Substâncias como a ayahuasca, o rapé, o cambo. Exato. Coisas que saíram lá da Amazônia, de usos ancestrais, e hoje despertam curiosidade, debate científico e muita polêmica também. Muita. E o nosso objetivo aqui é justamente esse: fazer uma análise a fundo com base no material que a gente estudou. Isso, tentar separar o que é conhecimento tradicional, o que a ciência já conseguiu entender e quais são os perigos reais, porque, né, quando sai do contexto original, A coisa muda, né? É importante dizer logo de cara que são bem diferentes entre si. A ayahuasca é uma bebida, o rapé é um pó que se inala e o cambo é uma secreção aplicada na pele. e até a situação legal delas no Brasil varia bastante. Vamos tentar desvendar um pouco essas complexidades. Olhando para as evidências, claro, sempre respeitando a origem cultural, mas sem ignorar os dados de segurança. Perfeito. Então vamos começar pela ayahuasca, talvez a mais conhecida. A história dela é longa, né? As fontes falam de uso de plantas psicoativas na Amazônia, puxa, desde 2000 a.C. Milenar mesmo. E para muitas etnias indígenas, mais de 70 não é droga, é medicina sagrada, um jeito de se conectar com o mundo espiritual, com ancestrais. O nome Quechua, Cipó das Almas, já diz tudo. E o uso tradicional é todo cercado de rituais, né? Guiado por um pajé, tem dieta, preparo. Super ritualizado, completamente diferente do uso recreativo que às vezes a gente vê por aí. Os primeiros relatos ocidentais, lá pelos séculos 17, 18, de missionários, viam com maus olhos, chamavam de feitiçaria, coisa do demônio. Até a Inquisição proibiu em 1616, mas a prática resistiu. Resistiu. E com o tempo saiu das aldeias, né? Chegou nos vegetalistas, que são curandeiros mestiços, e no século XX virou sacramento mesmo em religiões como o Santo Daime, a União do Vegetal. A UDV, sim, que misturam xamanismo, catolicismo popular, espiritismo, uma coisa bem brasileira. Exatamente. E aí nos anos 60, 70, com a contracultura e tal, o interesse explodiu para o mundo todo. Foi quando surgiram os grupos neo-ayahuasqueiros e o tal turismo de ayahuasca, principalmente lá no Peru, né? Isso. Só que essa expansão toda gerou um debate bem acalorado. Lideranças indígenas preocupadas com a apropriação cultural, com o uso fora dos protocolos ancestrais, a comercialização. É uma trajetória bem complexa, de medicina indígena a quase uma commodity global. Agora, a parte química é descrita como uma genialidade etnobotânica. Como é que funciona essa combinação das plantas? É fascinante, né? A ayahuasca clássica junta duas plantas. O cipó Banisteriopsis caapi, o jagube, e as folhas da Psicotria viridis, a chacrona. Certo. A chacrona tem DMT, que é um psicodélico potente, parecido com a nossa serotonina. Só que se você tomar só a chacrona, o DMT é destruído no estômago por uma enzima, a MAO. Ah, então ele não chegaria no cérebro. Não chegaria. E aí que entra a genialidade. O cipó jagube, ele não tem DMT, mas tem outras substâncias, as beta-carbolinas, como a armina e a armalina. E elas fazem o quê? Elas são inibidoras dessa enzima MAO. São IEMAOs naturais. Elas bloqueiam a MAO temporariamente. E aí o DMT da chacrona passa direto. Exatamente. Consegue chegar intacto ao cérebro, ativar os receptores de serotonina, principalmente o 5-HT2A, e causar os efeitos psicoativos. As visões, as alterações de percepção, é uma farmacologia sofisticada descoberta na prática, né? Outros efeitos no cérebro, né? Tipo, além da experiência em si. Sim, sim. As pesquisas mais recentes apontam para algo chamado neuroplasticidade. É a capacidade do cérebro de se reorganizar, formar novas conexões. Ah, interessante. Parece que a ayahuasca aumenta os níveis de uma proteína chamada BDNF, que é super importante para o crescimento de neurônios. E estudos de neuroimagem, com o cérebro sendo fotografado durante o efeito, O que eles mostram? mostram uma diminuição da atividade naquela rede de modo padrão, a DMN, aquela área ligada ao pensamento sobre nós mesmos, ruminação, sabe?
que geralmente está hiperativa na depressão. Entendi. E, ao mesmo tempo, Aumenta a comunicação entre outras áreas do cérebro. É como se desse uma reinicialização neurológica, abrindo uma janela onde a pessoa talvez fique mais receptiva a mudanças terapêuticas. Falando em terapia, o potencial para a depressão parece ser o mais sólido, segundo o que a gente viu. O que já tem de concreto. olha, para a depressão resistente ao tratamento, aquela que não responde aos remédios comuns, a pesquisa está bem avançada. Inclusive com grupos fortes aqui no Brasil, na UFRN e na USP, sendo pioneiros. Que legal. Estudos iniciais já mostravam uma redução rápida e significativa dos sintomas depressivos depois de uma única dose. E o efeito durava semanas. Uma única dose? Sim. E o passo mais importante foi um ensaio clínico bem rigoroso, randomizado, duplo cego, controlado com placebo. E ele confirmou. O grupo que tomou ayahuasca teve uma melhora antidepressiva bem maior que o grupo placebo. E rápido, coisa de horas após a sessão. Impressionante. E para ansiedade, estresse pós-traumático, dependência química, também se fala nisso? Se fala. E tem estudos promissores, sim, para ansiedade e TEPT, mas ainda não com a mesma força de evidência que para depressão, tá? Para dependência química, a ideia é que pode ajudar de duas formas. Quais seriam? Uma é pelo efeito introspectivo da substância, que pode trazer insights sobre o vício. A outra é pelo contexto do ritual, apoio do grupo, a estrutura da cerimônia. O famoso setting and setting. O ambiente, o contexto, né? Isso. Não é só tomar a substância. O potencial terapêutico parece depender muito dessa combinação. A farmacologia mais um ambiente estruturado de suporte. Mas, de novo, a gente ainda precisa de mais estudos, maiores, acompanhando por mais tempo. Ok, o potencial é interessante sem dúvida. Mas vamos para outro lado, que é crucial. Os riscos. Efeitos como náusea, vômito, diarreia são comuns, né? Às vezes até vistos como limpeza dentro do ritual. Sim, essa purga é bem característica. Mas, fisiologicamente falando, a ayahuasca também aumenta a pressão arterial e a frequência cardíaca. O que pode ser perigoso para algumas pessoas. Com certeza. Para quem tem problemas cardíacos ou hipertensão grave, não controlada, o risco é considerável. Certo. Mas os riscos psicológicos, aqui a coisa parece ficar ainda mais séria e preocupante. O material que a gente analisou dá muito peso a isso. Sim, e com razão. Esses são talvez os riscos mais sérios e mais difíceis de prever. A experiência com a ayahuasca pode ser muito intensa, avassaladora mesmo. E aí? Em pessoas que já têm uma vulnerabilidade, uma predisposição, existe um risco real de desencadear um surto psicótico agudo, paranoia intensa, episódios de mania, uma desorganização mental que pode demorar a passar ou até se cronificar em casos raros. Nossa. E para quem tem histórico de esquizofrenia, transtorno bipolar, O risco é altíssimo. Nesses casos, o uso é fortemente contraindicado. Infelizmente, existem relatos na literatura médica e até na mídia de casos bem trágicos ligados a isso. Por isso, uma triagem psicológica bem feita, cuidadosa, antes de qualquer uso, é fundamental. Não dá para pegar leve com isso. e tem também o perigo das interações com remédios que foi classificado como crítico. Crítico é a palavra exata. Como a ayahuasca tem aqueles inibidores da MAO, os IMAOs, ela não pode de jeito nenhum ser misturada com certos medicamentos, principalmente antidepressivos. Quais tipos? Os ISRS, que são os mais comuns hoje, tipo fluoxetina, sertralina, escitalopram, e também outros IMAOs, claro. Essa mistura pode causar uma emergência médica gravíssima chamada síndrome serotoninérgica. Que causa o quê? Agitação, febre altíssima, tremores, rigidez muscular, confusão mental. Pode levar a convulsões, coma e até a morte. É muito sério. Poxa vida. E também a perigosa mistura com estimulantes, como cocaína, fetaminas, MDMA. Pode causar crises hipertensivas, picos de pressão perigosos. A falta de informação sobre essas interações é um risco enorme, especialmente com a popularização. Com certeza. Bom, vamos mudar um pouco o foco agora. Vamos falar do rapé, que é aquele pó geralmente de tabaco para inalar. Uso antigo também, né? Dizem que desde a época de Colombo. Sim, o Frei Ramon Panet, que viajou com Colombo, já descreveu o uso pelos taíno, no Caribe, lá em 1493. É bem antigo nas Américas.
A base do rapé indígena tradicional é quase sempre o tabaco. Mas não é o tabaco do cigarro, né? Não, geralmente é o Nicotiana rústica ou o tabacum, mas variedades muito mais fortes em nicotina. E ele é moído junto com cinzas de várias plantas, cascas de árvores como tuno, murici. A escolha das cinzas, o preparo, tudo isso faz parte do conhecimento tradicional e dá propriedades específicas para o rapé. E o uso varia muito entre os povos indígenas, pelo que eu entendi. Varia demais. Para alguns grupos, tipo os Potiguara, lá na Paraíba, o uso que foi descrito é mais para tratar coisas físicas, tipo gripe, sinusite. Mas para muitos povos na Amazônia, como os Unicuim, Yawanawá, Kaxinawá, é muito mais que isso. É medicina sagrada. Exatamente. Usado para limpeza energética, para trazer foco para a mente, para conexão espiritual, para proteção. É central em muitas culturas ali. Curioso que na Europa do século XVI virou moda na nobreza, um artigo de luxo, mas totalmente desconectado do sentido original, né? Perdeu o contexto. E a farmacologia? É basicamente o efeito da nicotina turbinado ou tem mais coisa? A nicotina é o principal, sem dúvida, e em concentração bem alta nessa nicotina rústica. Aí entram as cinzas. Elas são alcalinas, aumentam o pH da mistura. E isso facilita a absorção. Muito. A nicotina é absorvida super rápido pela mucosa do nariz. Dá aquele efeito quase imediato de alerta, foco, pela noradrenalina e também uma sensação de prazer, pela dopamina. Mas tem um detalhe importante. Qual? Algumas misturas tradicionais podem levar outras plantas psicoativas junto. Um exemplo-chave é a casca da raiz da jurema preta, a Mimosa tenuiflora. Ela é rica em DMT. O mesmo DMT da ayahuasca? O mesmo. Nesse caso, o rapé deixa de ser só um estimulante com nicotina e vira também um psicodélico. Aí a experiência é completamente diferente. Entendi. E como é o uso ritualístico hoje, mesmo fora das aldeias, nesses contextos urbanos neo-xamânicos? Geralmente se usa aplicadores específicos. Tem o curipe, que tem um formato de V, para a pessoa aplicar em si mesma, e tem o tepe, que é um tubo mais longo, para uma pessoa soprar o rapé no nariz da outra. O sopro tem um significado também, né? Sim, é visto como uma transmissão de energia, de intenção. As pessoas buscam clareza mental, acalmar os pensamentos, purificação. É bem comum usarem rapé durante cerimônias de ayahuasca também, para ajudar a centrar, aterrar a pessoa ou até para intensificar a experiência. Mas essa popularização toda, fora do contexto indígena, traz riscos, né? O material que a gente viu é bem claro quanto a isso. Traz e são riscos importantes. Às vezes, essa aura de medicina sagrada acaba escondendo o fato de que, na maioria das vezes, é um produto de tabaco bem concentrado. A Anvisa vê assim, né? Sim, a Anvisa classifica como produto de tabaco e alerta para os perigos. O risco mais óbvio é a dependência de nicotina, que é bem alta, e, a longo prazo, o risco de câncer. Câncer, mesmo sendo inalado e não fumado? Sim, todo produto de tabaco tem substâncias cancerígenas, as TSNAs, nitrosaminas específicas do tabaco. A aplicação direto no nariz expõe a mucosa a essas substâncias, aumentando o risco de câncer ali na região da boca, da nasofaringe. Além disso, pode dar problema local no nariz, irritação crônica, sangramento. E essa preocupação com a banalização chegou até as lideranças indígenas, né? Chegou, e isso é muito relevante. Representantes do povo Unicuim, lá do Acre, fizeram denúncias ao Ministério Público sobre o uso indiscriminado, a venda sem controle nenhum do rapé nas cidades. O que eles relataram? Uso abusivo, gente misturando com álcool, com outras drogas, sabe? Descaracterizando totalmente a prática ancestral e, claro, aumentando muito os riscos para a saúde das pessoas. É um alerta que vem de quem entende a tradição e se preocupa com a saúde pública. Faz todo sentido. Bom, para fechar nosso trio, vamos falar do cambo, a tal vacina do sapo, que na verdade não é sapo, é rã, né? Isso. É a secreção da pele de uma perereca verde, a Filomedusa bicolor, bem conhecida na Amazônia, usada há muito tempo por vários povos. Catuquina, Yawanawá, Matsés. Tem até lendas sobre a origem, né? Tem, como a do pajé Campo, dos Kaxinawá. Dizem que ele recebeu numa visão de ayahuasca as instruções de como usar a secreção para curar a tribo dele que estava doente. E o uso tradicional, para que serve? Não é para ter alucinação, né? Não, o objetivo principal não é psicoativo.
Os caçadores usam para ganhar força, resistência, aguçar os sentidos. Também usam para tratar dor, infecção, mas o uso mais comum talvez seja para limpar a panema. Panema, o que é isso? É um conceito indígena difícil de traduzir. Tipo uma má sorte, uma preguiça, uma energia negativa que atrapalha a vida, a caça. O cambô seria como um fogo que purifica, que tira essa panema. Entendi. E o que tem nessa secreção que causa aquela reação física tão forte e rápida? Olha, é um verdadeiro coquetel bioquímico, muito potente. A ciência já identificou vários peptídeos bioativos ali. São pequenas proteínas com ação no corpo. Que tipo de ação? Tem de tudo um pouco. Tem peptídeos com ação opioide fortíssima, como a dermofina e a deltorfina. São mais potentes que a morfina para tirar a dor, mas também trazem risco de deprimir a respiração. Nossa. Tem outros que causam uma vasodilatação muito forte, fazem os vasos sanguíneos relaxarem, aí a pressão cai bastante. São a filocinina e a filomedusina. Isso causa um inchaço, ataque cardíaco. E o vômito, a diarreia violenta? Culpa principalmente da cerulina. Ela estimula as contrações do estômago e do intestino de forma muito intensa. E ainda tem outros, como a salvagina, que imita uma resposta de estresse agudo, e as dermaceptinas, que mostraram ação contra micróbios em laboratório. Então, aquela reação toda, a purga, o mal-estar intenso, não é um efeito colateral indesejado, é a ação direta desses componentes. Exatamente. A aplicação tradicional é feita na pele. Eles fazem umas pequenas queimaduras superficiais, umas portinhas, e aplicam a secreção ali, geralmente reidratada. A absorção pela pele é rápida. E a reação é imediata. Quase. Vem um calorão, o coração dispara, a tontura, o rosto e os lábios incham, e logo em seguida vem o vômito ou a diarreia, bem fortes. Dura uns 15, 30 minutos, é bem desagradável. Depois a pessoa fica exausta, mas muitas relatam uma sensação de leveza, clareza mental. Mas no circuito alternativo, a gente ouve falar que o cambu cura tudo. Depressão, vícios, doença autoimune, até câncer. O que a ciência diz disso? Olha, aqui a gente precisa ser muito, muito claro. Não existe nenhuma evidência científica de qualidade, nenhum ensaio clínico bem feito em humanos, que comprove que o cambu sirva para tratar qualquer condição médica. Nenhuma. Então essas alegações são... Puramente anedóticas. São relatos de pessoas e experiências individuais que não têm peso científico para comprovar a eficácia. Alguns peptídeos isolados dessa secreção podem até ser interessantes para a pesquisa farmacêutica no futuro, quem sabe. Mas isso é muito diferente de dizer que usar a secreção bruta do jeito que é usada tem algum benefício comprovado para a saúde. Não tem. E os perigos? Pelo que a gente viu, parece que o cambu é, de longe, o mais arriscado dos três, fisiologicamente falando. Sem dúvida alguma. Aqui o risco principal não é psicológico, como na ayahuasca. O risco do cambu é físico, agudo e pode ser muito grave. A literatura médica já tem vários relatos de eventos adversos sérios e até mortes associadas ao uso do cambu. Que tipo de problemas? Olha, problemas cardiovasculares sérios, como parada cardíaca, por causa da queda brusca de pressão e das arritmias. Falência de órgãos, principalmente fígado, hepatite tóxica e rins, insuficiência renal aguda. Desequilíbrios de eletrôlitos muito graves, por causa do vômito e diarreia intensos. Especialmente a queda do sódio no sangue, a hiponatremia, que pode levar a inchaço no cérebro e ser fatal. Meu Deus! Tem relato até de ruptura do esôfago, pela força do vômito, convulsões e, embora menos comum, até surtos psicóticos podem acontecer. O risco aumenta exponencialmente quando a aplicação é feita por gente sem treinamento, sem fazer uma triagem médica decente, sem ter como lidar com uma emergência. É um risco sério para a saúde pública esse uso fora do contexto tradicional e sem controle. Certo. Então, tentando resumir e quebrar uns mitos com base em tudo isso. A ayahuasca não vicia como outras drogas, mas o risco psicológico para quem tem predisposição é bem real. E o uso legal no Brasil é super restrito, basicamente religioso ou para pesquisa. Exato. Rapé. Não é inofensivo só porque é natural ou indígena. É tabaco concentrado. Risco de vício em nicotina e, a longo prazo, de câncer. E cambu definitivamente não é uma vacina.
É uma secreção tóxica, potente, sem nenhuma comprovação científica de que cure doenças e com riscos físicos graves, incluindo morte. E aquela ideia geral, né? É natural, é indígena, então é seguro. Isso é uma falácia perigosa. Cada substância tem seus riscos. E a lei no Brasil reflete um pouco isso. A ayahuasca tem essa exceção para o uso religioso pelo CONAD, mas a Anvisa proíbe a venda geral. O rapé. É regulado pela Anvisa como produto de tabaco. E o cambu é totalmente proibido pela Anvisa. Propaganda, comércio, distribuição, uso, tudo proibido por causa dos riscos. E ainda tem a questão ambiental. O IBAMA combate a captura ilegal da rã e o comércio da toxina. Então, olhando para o quadro todo, temos a ayahuasca, com esse potencial terapêutico que intriga a ciência, especialmente para a depressão, mas que exige muito cuidado com a saúde mental e as interações. Isso. Temos o rapé, com sua importância cultural imensa, mas carregando os riscos bem conhecidos do tabaco. E o cambo, que se destaca mesmo é pelo perigo. Uma substância comprovadamente tóxica, sem benefício médico provado pela ciência e que já foi associada a danos muito sérios e até mortes, principalmente quando usada fora do seu contexto original e sem os devidos cuidados. Fica muito claro o abismo, né, entre o uso tradicional, controlado, inserido numa cultura, e essa aplicação moderna, que muitas vezes é feita de forma arriscada, descontextualizada. Exatamente. A cautela, a busca por informação baseada em evidência e não em promessas é essencial. E, fundamentalmente, o respeito. O respeito ao conhecimento e à soberania dos povos indígenas, que são os guardiões originais dessas medicinas, precisa estar no centro de qualquer discussão sobre o futuro delas. E isso levanta uma reflexão importante, né? O que essa migração toda de práticas ancestrais para o cenário global diz sobre a nossa busca atual, por cura, por espiritualidade, por conexão? E quais os perigos éticos e de saúde mesmo, quando tradições milenares encontram o mercado, os desejos contemporâneos, e acabam sendo usadas de formas que podem colocar em risco as pessoas e a própria integridade dessas práticas? É algo complexo. Fica aí para a gente pensar. Como navegar nesse interesse todo por medicinas tradicionais com mais discernimento? Respeitando as origens, sim, mas também estando muito ciente dos riscos reais, separando o que é promessa do que é fato comprovado. Algo para refletir, né?